Toji Fushiguro nasceu sem nenhuma bênção dentro da família Zenin, e isso lhe fez ser odiado e extremamente desvalorizado dentro de um dos 3 principais clãs do Japão. O restrito reconhecia o potencial nos seus genes, e sabemos que ao ter o seu primeiro filho, conseguiu dar à vida aquilo que ele não foi capaz de ser, o portador das 10 sombras, Megumi. No entanto, e se Toji fosse mais longe ainda com seu ideal de criar a arma perfeita para derrubar não só o Zenin, mas toda a sociedade Jujutsu? E se o ego do Fushiguro fosse além de vencer Satoru Gojo, e ele mesmo criasse a sua aberração com o legado de vencer não só um honrado? Hoje, iremos imaginar um cenário onde Toji Fushiguro tivesse um filho com uma pessoa do clã Gojo antes do nascimento de Satoru, e assim desse vida a um Megumi Gojo capaz de manifestar os 6 olhos e as 10 sombras ao mesmo tempo. Você vê tudo isso nesse vídeo. E essa foi mais uma sugestão atendida de um inscrito aqui do canal. Nosso mano Rômulo é um dos inscritos mais ativos nos comentários e finalmente teve a sua ideia transformada em um vídeo. Faça como ele e deixe o seu comentário, mas também lembre de deixar o like e a inscrição, hein? Tamo junto! Nessa realidade, o nascimento de Satoru Gojo seria evitado após sua mãe, antes de concebê-lo, ter sido vítima de um ataque inesperado de maldições. Dessa forma, o surgimento de novas crianças no clã Gojo estaria temporariamente barrado, e todas as que vieram a nascer por fora não nasceram com os lendários 6 olhos. E assim, quando já estivesse com seus 18 a 17 anos, Toji teria um filho com a mulher da família Gojo, conhecida nas reuniões entre os principais clãs, além do próprio interesse intrínseco do Fushiguro de criar um feiticeiro mais forte do clã Zenin. Ele sabia sobre os 6 olhos, até então não nascidos, e principalmente a técnica inata mais forte do seu clã, as 10 sombras, que também não havia sido concebido. Enquanto Kenjaku precisou manipular toda a cadeia de acontecimentos envolvendo a alma do irmão do Sukuna, a sorte de Itadori nascer daquele jeito e propriamente sua compatibilidade com o Rei das Maldições, Toji tinha tudo em suas mãos. Assim, a criança concebida por um membro do clã Gojo que detinha o sangue Zenin através de Toji, nasceu com os lendários 6 olhos. A façanha foi um feito inacreditável dentro das duas famílias, já que até então este poder era provido da genética pura do clã Gojo e nada mais. Porém, pela incapacidade do primata de desenvolver energia amaldiçoada, aparentemente o universo Jujutsu ignorou os genes Zenin, e na hora de escolher a criança que ficaria com Rikugan, bem, nasceu Megumi. Deste modo, o Gojo Megumi, o mais novo membro também da casa Zenin, abalou não só as duas, mas sim todo o equilíbrio Jujutsu e o sistema devido ao grande acúmulo de energia amaldiçoada que ele herdou, assim como Satoru Gojo fez. As maldições a partir de agora nasceriam muito mais fortes, obrigadas a se equiparar com aquela massa de poder que acabava de nascer. Os anos foram se passando até que Megumi completou seus 6 anos, e Toji, por ter criado o moleque com auxílio dos 2 clãs, estava mais do que nunca influente no mundo Jujutsu. Diferente da realidade que vimos no anime, nesta, o restrito certificou-se de usar o filho abençoado como arma para crescer dentro da política, ganhando status na família Zenin e posteriormente até na Gojo. Nunca antes o clã que tanto prioriza técnicas inatas e poder tiveram um cara sem energia amaldiçoada com tanta influência. E tudo isso porque o seu filho era detentor da genética perfeita. Ao chegar na idade ideal para desenvolver seu feitiço, foi feita uma cerimônia interna entre todos os 3 clãs, incluindo o Kamo. Era o momento de descobrir se Megumi teria herdado o limitado, e assim ser totalmente voltado ao clã Gojo, incluindo seu pertencimento. Afinal, a técnica do infinito é algo genético deles. Ou se, pela primeira vez, teríamos um feiticeiro com o nome Gojo com alguma técnica do clã Zenin. E quando o garoto elevou sua energia amaldiçoada pela primeira vez, debaixo dos seus pés, como uma poça d'água, surgiram sombras por todos os lados, e assim, um cão foi convocado após ele efetuar instintivamente um selo de mão. Imediatamente, o clã Zenin gritou em comemoração, afinal, aquilo representava que o clã Gojo não poderia ficar com um pirralho, e que a guarda dele dependeria totalmente da escolha do próprio garoto. Na verdade, a vontade por trás dele, que era de seu pai, Toji Fushiguro. Sua irmã nessa realidade nunca seria sua irmã de fato. Afinal, agora ele tinha uma mãe diferente da qual Tsumiki havia. Deste modo, Megumi cresceria sendo alienado principalmente pelo seu pai e os grandes do clã Gojo, que faria o garoto ser simplesmente uma aberração de poder dentro do universo Jujutsu. Ao contrário de Gojo, que estava livre, solto e podia moldar seu caráter dentro da sociedade Jujutsu, o nosso garotinho de cabelos pretos e olhos azuis teria um pai totalmente autoritário e que colocaria para treinar desde cedo. Sem contar que os rituais de exorcismo para tomar os Shinigamis seriam feitos com extrema rapidez e facilidade devido ao fato de que Toji poderia derrotar as sombras por não ser identificado dentro do ritual.
ou simplesmente deixar eles à beira da derrota pro moleque finalizar. E com os 6 olhos, bem, Megumi seria uma máquina que conseguiria enxergar longas distâncias, perceber rastros de energia que pessoas comuns jamais conseguiriam ver e essencialmente gastar o mínimo possível com a energia amaldiçoada nas suas invocações. Próximo dos seus 15 anos, com Toji já muito mais experiente e o próprio Megumi feito uma máquina, iniciaram-se as discussões para saber de qual clã o garoto seria representante na escola Jujutsu e propriamente a qual ele deveria liderar no futuro. Com quase todos os Shikigamis já exorcizados, apenas em falta do Mahoraga, Toji havia adquirido a lança invertida do céu. Esse Megumi seria extremamente roubado pelo simples fato de ele conseguir enxergar falhas e consertá-las, das quais qualquer outro usuário dessa técnica jamais foram capazes. Imagine que com um gasto quase que infinitamente menor, o garoto poderia fundir sombras à sua vontade, utilizar as próprias habilidades no seu corpo com perfeição e, assim como Yuka de Jujutsu Kaisen módulo, manifestar presas, energia positiva e todas as outras habilidades das 10 sombras no seu próprio corpo. Basicamente, o moleque ia conseguir usar a energia positiva do servo para se curar em um nível muito mais absurdo e, quem sabe, até se multiplicar com o conceito dos coelhos. Por que não? Enfim, são muitas possibilidades de um Megumi com 6 olhos. Energia amaldiçoada não seria a falta. E sobre o general, falaremos sobre o Mahoraga mais tarde. Assim, junto de Megumi, o pai começaria a pôr em prática o seu plano. O garoto cresceu nas sombras com o pensamento entregue pelo seu pai de que os clãs são um fracasso e que são apenas os velhos pensando nos seus próprios interesses. O principal motivo para ele ter criado o moleque foi para jogar esse sistema todo que despreza não feiticeiros e a própria vida dos xamãs que estão ali dando o seu máximo no lixo. Assim, o plano era muito simples. Enquanto Megumi assumiria a liderança do clã Gojo, o Zenin Primata faria questão de acabar com o próprio clã para assumir o topo e se tornar líder do clã Zenin. E aconteceria dessa forma. Toji massacraria o clã igual Maki, assumindo todos os tesouros e responsabilidades da família. Já o seu filho, ao lado da mãe, era nomeado líder e herdeiro do clã Gojo devido aos olhos que carregava. Ambos deteriam em posse a capacidade de começar a mudar o alto escalão por inteiro, e tudo começaria na missão de escolta à hospedeira de Tengen, participante do ciclo junto a Megumi. Enviado sozinho para esse encargo, afinal, Gito era alguns anos mais velho e já estava fora do cargo de estudante, o Gojo assumiria a bronca de modo individual para lidar com todas as ameaças que tivessem assolando a hospedeira. Seus Shikigamis fariam um trabalho em equipe e com os 6 olhos, Megumi poderia deixá-los trabalhando quase que passivamente na defesa da sua escolta. E o ponto principal, não haveria um Toji Fushiguro caçando ela para impedir a entrega no último ato. Assim, prestes a colocá-la para Tengen absorver, Megumi perguntaria para a hospedeira a mesma coisa que Suguru fez para Rico. Você quer realmente fazer isso? Em uma última reflexão, a garota da qual ele se responsabilizou diria que não. Toji apareceria entre os anciões que almejam esse momento e que cercavam a tumba estelar. Enquanto todos esperavam que o emo saísse de lá sozinho, ele retornou com a hospedeira ao seu lado, causando uma reação de conflito nos velhos. E o então líder da casa Zenin, ao puxar a lâmina invertida do céu, junto com os Shikigamis de Megumi, fariam o necessário. Eles acabariam com todo aquele panteão de idiotas do sistema, e dariam mais um passo na quebra do alto escalão, a não assimilação da nova hospedeira de Tengen. Isso geraria as reações da qual a gente já espera na história, que é justamente a vovó evoluindo para algo mais parecido com a maldição. As mortes causadas pelos dois líderes do clã Gojo e Zenin também abalariam toda a comunidade Jujutsu, só que agora era de forma definitiva. E sinceramente, não havia o que fazer. Toji havia criado um monstro. Mesmo que eles fizessem todo um esquema para deter o maior talento da geração, não valeria os esforços. Para dominar o Mahoraga, Megumi poderia contar com a ajuda do seu pai, que, fora do ritual por não ser identificado, poderia acertar a lâmina invertida do céu no Mahoraga e acabar com a sua adaptação e fluxo de energia, pois ele é o próprio feitiço. E junto disso, com a totalidade em mãos e um controle de energia absurdo, o Gojo poderia fazer fusões do Boi e de outras sombras para executar um ataque devastador no Mahoraga e acabar logo com aquilo. E com a roda de Dharma sob a cabeça, agora Megumi seria imparável. Esse projeto de Gojo com as 10 sombras alcançaria a sua expansão de domínio com barreira aberta, e logo, ninguém seria capaz de derrotá-lo. Até mesmo o Suguru Geto, com seus espíritos amaldiçoados e Uzumaki, não seriam páreos a um Megumi com o Mahoraga e todas as outras sombras no nível de refino absurdo. E quanto ao clã Gojo, bem, eles se submeteriam ao Megumi por ele ser o líder do clã. E aí tá a genialidade do Toji de não colocar eles contra o próprio garoto. E com uma simples transformação de cenário, é possível vermos outras formas da qual Fushiguro Toji poderia mudar o universo Jujutsu, não sendo apenas aquele que eliminou o Rico Amanai no arco do Inventário Oculto. Caso ele fosse ainda mais a fundo na criação de seus filhos, com todo o conhecimento que ele apresentou referente às 3 principais casas do Jujutsu,
ele poderia muito bem forçar o nascimento deste para criar uma aberração. Tudo bem que precisamos adiar o nascimento do Gojo para isso acontecer, mas vale o exercício de uma nova versão do Restrição Celestial e de seu filho trabalhando uma genética perfeita com os 6 olhos e as 10 sombras. E esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado de coração. Foi uma teoria um pouco mais puxada para quais seriam as alterações no universo de Jujutsu, o que precisaria acontecer para o Megumi nascer com 6 olhos, e toda essa mudança de pensamento do Toji foi voltada para isso, tá certo? Já se inscreve aí, deixa o seu like e coloca a sua sugestão aí nos comentários para eu estar fazendo futuramente aqui no canal, tá certo? E um salve para os membros do canal, meu mano Raposa204, Tube Editor, Rafael Stagmeyer e meu mano Zarácula. Tamo junto, vocês são foda. Eu vou ficando por aqui, tamo junto, valeu, falou, é nóis!